se nós olharmos aquela reunião, nós vamos ver que não se tratava de um grupo que estava ensaiando um domingo no parque. Né? Falavam de antecipar as medidas e monitorar e ter ação em relação a esse contexto. Em suma, tudo isso sugere ações. Quando se fala que haveria que submeter ao Congresso, alguém imagina que numa minuta que supõe ou propõe a prisão do presidente do Congresso, haveria Congresso aberto nesse contexto? Os golpes militares no Brasil sempre fecharam o Congresso, ainda que temporariamente. Então, é tudo muito curioso, não é? Mas eu acho que há elementos severos que indicam intuitos golpistas aqui, que precisam ser aprofundados. E eu tenho certeza até que no momento que nós estamos falando, a Polícia Federal já está muito avante nessa questão. Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 28 de fevereiro de 2024, são 18 horas. E como você acaba de ver, o ministro Gilmar Mendes é parte da explicação sobre por que o bolsonarismo, ou seja, a quinta série, aqueles deputados, aqueles senadores, sobretudo aqueles deputados histriônicos, Carla Zambelli, Nicolas e tantos outros que tem lá na Câmara dos Deputados, não estão comemorando tanto, não é mesmo? Um ou outro no Senado também, estão todos caladinhos, estão comemorando menos do que deveriam e, na verdade, checando direitinho, é possível descobrir que eles estão em pânico. A ausência de comemoração no Congresso Nacional se deve a pânico no que diz respeito aos bolsonaristas. Eles não estão comemorando, ninguém da base bolsonarista está comemorando, porque não há o que comemorar. E ao contrário do que parece, a manifestação do último domingo, 25 de fevereiro, foi muito ruim para Bolsonaro e, apesar de transmitir uma imagem de força dele e fortalecê-lo junto ao gado, junto àqueles que já o apoiam, essa manifestação tratou de afundar ainda mais o Bolsonaro. Está se tornando meio que um consenso entre os analistas políticos a tese de que Bolsonaro, na verdade, não saiu mais forte do ato em São Paulo. Pesquisa não é boa para ele, diz o Reinaldo Azevedo, por exemplo. Não é? Ele diz isso justamente por essas razões que eu acabei de elencar. A reação dos deputados ao day after da manifestação foi basicamente o de articularem um pacote de propostas de emenda constitucional para se blindarem contra ações do STF. Líderes querem autorização do Congresso para apurações contra parlamentares e para sair da alçada direta do Supremo. Deputados articulam um pacote de medidas para blindar parlamentares de investigações e operações policiais. Líderes partidários da Câmara debateram nesta terça-feira a apresentação de 2 propostas de emenda à Constituição sobre o tema. Na reunião do Colégio de Líderes foi defendida a aprovação de uma PEC para acabar com o foro privilegiado de parlamentares. Isso garantiria aos deputados que crimes relacionados aos seus mandatos passassem por outros tribunais antes de chegar ao Supremo, porque, sendo julgados no Supremo, eles não têm como recorrer. E um julgamento no Supremo pode durar o quê? 1 ano para acontecer? Se muito, 1 ano e meio, não é mais que isso. Já se for para a primeira instância, demora anos. O próprio Bolsonaro, em vez de comemorar, está preocupado. Ele avalia que o ministro indicado por ele ao STF está isolado, não é? Os 2 ministros, na verdade, estão isolados,
mas o Nunes Marques está mais isolado ainda do que o André Mendonça. São esses dois de um lado e os outros 9 ministros do outro. Eis então a explicação para o medo dos parlamentares da base bolsonarista por conta de que Gonê e STF vão para cima deles. A comemoração não está ocorrendo porque eles estão surtados, estão apavorados, procurando votar leis. E em vez de comemorar a manifestação, eles já se deram conta de que ela não vai ajudar em absolutamente nada. Tanto que governadores bolsonaristas praticamente pularam de cima do trio elétrico em que Malafaia começou a atacar o STF. Os 3 governadores presentes ao ato de Bolsonaro se afastaram do Malafaia quando ele começou a atacar o STF. Isso saiu com muita força na mídia e poucos parlamentares desses aí. Você não viu, por exemplo, o Nicolas Ferreira lá? Por que é que o Nicolas não estava lá, não é? Porque ele sabe que ele está na alça de mira do Supremo, entre outros. E esse medo se justifica pelo seguinte: uma nova leva de denúncias contra autoridades vai chegar ao STF pelas mãos do Procurador-Geral da República, Paulo Gonê, que tem feito os alvos de investigações agirem. Até agora, o movimento não é para dar mais consistência à defesa contra as acusações de tentativa de golpe no 8 de janeiro, e sim no sentido de escapar de eventual punição. Na verdade, então, o que acontece é que eles sabem que a qualquer momento, nas próximas semanas, o Procurador-Geral da República vai receber o relatório final da Polícia Federal, e isso vai ser compilado em poucos dias e a denúncia vai chegar ao Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal dará um prazo decente, vamos dizer assim, para analisar essa denúncia da PGR, provavelmente uns 2 ou 3 meses, e em meados desse ano, junho ou julho, o STF vai divulgar que aceita a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra Bolsonaro e todos os outros que estão sendo denunciados como ele, inclusive os tais deputados e senadores bolsonaristas, além de militares, generais, etc. Então, essa é a razão pela qual a comemoração da mega manifestação, que de fato foi grande no último domingo, não está acontecendo nem entre o gado, quanto mais no Congresso Nacional, entre os bolsonaristas raiz. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.